Continuando aqui a leitura do capítulo 2, a família da luz de todos os lugares está começando a se unir. Precisam concentrar-se no que possuem em comum, não no que deixam de ter em comum. Como membros da família da luz, vocês trazem informação ao planeta, de fórmula totalmente neutra, para estimular o vosso próprio crescimento. Precisam fazer isso, porque o crescimento de cada um de vocês afeta o crescimento de todo o planeta. O vosso DNA vai evoluir de 2 para 12 hélices. Essas 12 hélices correspondem aos centros de energia ou chakras dentro e fora do vosso corpo. Agora, aqui no planeta, milhões de vocês estão em missão e concordaram em manter a vibração para realizar esta missão. Grupos de vocês estão se tornando impecáveis e estes grupos estão afetando os outros. Em breve começarão a perceber claramente quem são e qual é a vossa missão. Este processo é um incrível salto evolucionário para os que participam e ocorrerá num ritmo muito acelerado nos próximos 20 anos. Existem algumas pessoas que já receberam o realinhamento das 12 fitas de DNA, as 12 hélices. Estas 12 fitas espiraladas de DNA interagem dentro e fora do corpo. A conexão das 12 espirais significa que os 12 centros de informação podem começar a funcionar e enviar informação entre si, para frente e para trás. Tradicionalmente, 7 desses centros estão localizados no corpo e 5 fora do corpo. São normalmente conhecidos como chakras e estão alinhados com o movimento rotatório dos 12 corpos celestes do sistema solar que vocês conhecem. Os 12 corpos celestes que vibram de maneira que vocês os percebem em 3 dimensões. Esses 12 corpos celestes giram com informação, giram com o sistema de chakras que chega ao fim do universo e giram com o DNA girando dentro do vosso corpo. É um trecho muito complexo esse que a gente leu. Uma coisa que eu achei muito interessante aqui, que eu acabei até sabendo agora, né? Eu falava agora há pouco sobre os 12 portais, né? E aqui ele fala que existem esses 12 chakras, né? Que interagem com as outras energias do universo, né? É muito interessante, tá? E uma coisa nova que eu não sabia, né? Quando eu comecei esse processo na minha vida, que eu venho estudando há anos a respeito de como é a vida, de como tudo isso funciona, de quem eu sou de verdade, eu pude expandir muito a minha consciência. Quando ele fala aqui sobre essas conexões que a gente vai criando com as nossas fitas de DNA, isso vai mostrando uma certa evolução ali física do ser humano, né? Umas coisas interessantes que eu tenho vivido desde o ano passado é que a minha frequência vibracional ela chegou num nível tão alto, principalmente há uns 2 meses atrás, aonde eu pude ativar um chakra no meu corpo que eu nunca tinha conseguido em outras situações da vida, né? O chakra do coração é um dos chakras que nós temos. Através de uma canalização, eu recebi esse ensinamento de como fazer isso, né? E foi muito interessante. Mais futuramente eu vou estar colocando algumas dessas coisas aqui no meu canal, porque foi uma coisa assim para mim que foi muito, assim, é surreal, não tem nem como explicar. A primeira vez que eu senti o meu chakra do coração se conectando com a energia do universo foi uma coisa assim que não dá nem para descrever, gente. Isso te traz uma felicidade, te traz uma... não tem nem como explicar. Você precisa viver para sentir isso. E desde o ano passado, por volta ali de outubro, novembro, eu percebi que ao longo do tempo, quando eu decidi me aceitar, me permitir, eu percebi que a minha frequência vibracional ela não abaixa a um nível tão baixo como antigamente, para a gente entender o que eu estou falando. Se alguma coisa que me chateava antes, que me deixava triste pra caramba, isso não acontece comigo hoje. E olha que nas últimas semanas eu tive algumas coisas que aconteceram que me deixaram triste, mas eu fiz uma análise do quanto eu evoluí, né?
Porque se fosse em outras situações, a minha frequência tinha baixado de uma forma tão grande que aí eu voltaria para aquele nível que eu já mencionei aqui no canal, de depressão, de tristeza, de rancor. E são justamente as frequências às quais a gente está preso. E a gente tem que sempre estar se lembrando que a maneira como você está aqui, ela vai contribuir para os seres ou para as divindades que nos controlam, né? É por isso que, assim, eu procuro sempre dizer para as pessoas que a gente tem que alimentar o nosso cérebro, o nosso subconsciente, com informações positivas. Para você entender, quando a gente falou em trechos atrás sobre a dualidade, que não existia, a dualidade é aquilo, é o sim e o não, é o certo e o errado. Para você entender, o seu corpo já foi projetado para viver em um ambiente de não dualidade, ou seja, para que não haja dualidade. Você quer ver como isso é um fato comprovado? E você vai encontrar isso em qualquer pesquisa que você fizer, principalmente no livro do Poder do Subconsciente, é o seu cérebro. O seu subconsciente, ele não é dualista. Ele não sabe o que é certo e o que é errado. Eu já falei isso daqui num outro vídeo, onde eu falava sobre como funcionam as mentes das pessoas ruins. Tem algumas palavras que eu não posso usar aqui para não afetar aí as diretrizes da plataforma, mas aquelas pessoas que têm as atitudes ruins, que fazem coisas ruins, no nosso entender aqui da dualidade, para o cérebro delas, se você observar as entrevistas que eles dão, como eles se comportam, para eles não existe o certo e errado. E querendo ou não, eu já até falei aqui, vai doer, mas a mente deles, a forma como eles vivem o mundo, eles estão muito mais evoluídos do que você. Porque o nosso subconsciente, ele não sabe o que é certo e errado. Se você fizer uma coisa que moralmente, para nós como pessoas, é errado, para ele não é. O cérebro não distingue isso, porque é o seu subconsciente que comanda tudo. Então, para ele não existe certo e errado. Só existe o que é, né? Vamos continuar aqui o nosso trecho. Quando o DNA humano começar a se unir formando um sistema de 12 hélices e agir de acordo com esta informação, haverá uma força incrível. Os indivíduos, ao simplesmente se agruparem e projetarem um desejo juntos, tornando-se um receptáculo telepático de energias de todo o cosmos, irão modificar a face do universo. Nós chamamos o processo de reagrupamento do vosso DNA de mutação. Quando vocês, como membros da luz, forem capazes de assimilar essa mutação dentro dos vossos corpos, serão capazes de integrar os vossos 12 centros de informação. Começarão a compreender que vocês criam as vossas experiências e aprenderão a ser criadores conscientes. Mais do que isso, tornar-se-ão recordadores conscientes de quem vocês são. Com a abertura dos vossos 10º, 11º, 12º chakras, muitas energias extraterrestres irão aparecer em vossas vidas. Estas energias se intensificarão com o aumento do número de pessoas que conseguirem sustentar frequências mais altas. O 10º chakra liga-se ao sistema solar, o 11º à galáxia e o 12º a um lugar no universo. Com a sustentação dessas frequências, a informação que será trazida para o planeta irá assombrar e chocar a maior parte do mundo. Eu gostei desse trecho aqui, onde ele fala quando a gente começar a viver essa experiência de se conectar com centros de informação, faz jus ao que eu acabei de falar agora há pouco sobre o chakra do coração. Porque o chakra do coração é onde a energia do amor vital, onde a energia universal se faz presente. Então, nos últimos dias, nas últimas semanas, eu vivi várias experiências maravilhosas na minha vida. E eu estava aqui em casa, no momento onde eu fazia meditação e onde eu canalizava as minhas energias para conectar os meus registros akáshicos. E eu recebi uma informação de realizar um procedimento. E eu fiz esse procedimento e isso fez ativar o meu chakra do coração. Uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida, gente. Vocês não fazem ideia de como é.
É uma sensação que você, assim, quando você viver, você vai sentir assim um êxtase. Você vai sentir um êxtase de uma felicidade, de uma sensação tão diferente, que é como eu digo, né? O nosso cérebro é onde a gente programa o nosso corpo. Então, quando você vive uma sensação que você nunca viveu, nunca experienciou aquilo, você não consegue descrever, porque você nunca viveu aquilo, entendeu? Talvez mais ao longo do tempo eu possa até ter palavras mais corretas para dizer como que é e tal, mas hoje, nesse momento, eu não consigo. A única coisa que eu posso dizer é que é uma sensação indescritível, cara. Você sente, assim, um êxtase de uma felicidade, você pode estar, assim, eu acredito que se a pessoa estiver num momento ruim, dificilmente ela vai estar numa energia vibracional boa. Ela vai ter que ter um equilíbrio muito emocional para conseguir se conectar. Ela vai sentir assim, tipo assim, automaticamente a frequência dela sobe muito rápido. É uma das sensações assim mais diferentes que eu já vivi na minha vida, e lendo esses trechos aqui e aprendendo, me fala que eu estou no caminho certo, né? Isso que me deixa mais feliz. E assim, para quem está acompanhando os vídeos, só para deixar claro, eu não li todo esse livro com detalhes, tá? Por isso que às vezes até eu mesmo me surpreendo aqui com as coisas que eu vou lendo, porque também são descobertas. Eu li alguns capítulos de forma não sequencial, então eu li um capítulo aqui, um capítulo ali, o que me deu vontade de ler naquela hora, né? Então talvez seja isso que me mostrou ter o interesse de poder estudar mais a fundo, né? Porque as informações que eu tive de primeiro contato me absorveram de uma forma tão grande que eu pensei, poxa, eu tenho que me aprofundar nisso para entender mais sobre essa questão, né? No próximo vídeo a gente continua mais falando sobre esse livro, principalmente aqui nesse trecho do capítulo 2, que é muito interessante, e a gente se vê na próxima parte.